Capítulo 7, O Santo que se levita. Vi um yogi manter-se no ar, a certa distância do chão, perante um grupo de pessoas. Ontem à noite contava-me meu amigo Upendramon Choudhury, muito impressionado. Respondi-lhe com um sorriso de entusiasmo. Talvez eu possa adivinhar o nome dele. Não era Baduri Mahasaya, residente em Upper Circular Road? Upendra acenou com a cabeça afirmativamente, um pouco desapontado por não ser o portador de notícias de primeira mão. Minha curiosidade pelos santos era bem conhecida entre meus amigos, eles ficavam encantados quando me podiam conduzir a uma nova pista. Eu o vejo tão perto de minha casa que o visito com frequência. O rosto de Upendra expressou agudo interesse e então lhe fez outra confidência. Ele me permitiu assistir a feitos notáveis. Baduri Mahasaya é perito nos vários pranayamas da antiga Octupla Yoga ensinada por Patanjali. Certa vez, realizou o Bliastrika Pranayama diante de mim com força tão assombrosa que parecia uma autêntica tempestade a se desencadear no quarto. A seguir, extinguiu aquela respiração, que mais parecia uma série de trovões, e permaneceu imóvel em elevado estado de superconsciência. A aura de paz depois da tormenta foi tão vívida que jamais a esqueci. Ouvi dizer que o santo nunca sai de casa. O tom de voz de Upendra exprimia certa incredulidade. Realmente, é verdade. Durante os últimos 20 anos, ele sempre viveu encerrado em casa. Só abre a regra que impôs a si mesmo nas épocas de nossos festivais sagrados, quando se desloca até a calçada, diante de sua própria porta. Os mendigos aglomeram-se ali porque Baduri Mahasaya é conhecido por seu terno coração. Como pode permanecer no ar, desafiando a lei da gravidade? O corpo de um yogi perde sua densidade depois de praticar certos pranayamas. Então, pode levitar-se ou pular daqui para ali, à maneira de uma ranque saltita. Até mesmo santos não praticantes de qualquer yoga formal foram vistos em levitação durante um estado de intenso fervor a Deus. Gostaria de conhecer melhor este sábio. Você costuma comparecer às suas reuniões noturnas? Os olhos de Upendra cintilavam de curiosidade. Sim, vou com frequência. Divirto-me imensamente, ele é muito espirituoso em sua sabedoria. Às vezes, meu riso prolongado estraga a solenidade de suas reuniões. Os santos não se desgostam, mas seus discípulos me comem com os olhos, furiosos. Naquela mesma tarde, ao voltar da escola para casa, passei pelo claustro de Baduri Mahasaya e decidi fazer-lhe uma visita. Para o grande público, o yogi mantinha-se inacessível. Um discípulo solitário, residente no andar térreo, defendia o retiro de seu mestre. O estudante era uma espécie de burocrata, estrito em sua rotina. Perguntou-me, formalizado, se eu tinha entrevista marcada. Seu guru aparecia no momento exato para me salvar de uma expulsão sumária. Deixe Mukunda passar quando ele quiser, e o sábio piscou um olho para mim. Minha regra de isolamento não existe para meu próprio conforto, mas para os outros. Gente mundana não aprecia a franqueza que lhe destrói as ilusões. Os santos não são apenas raros, mas desconcertantes. Até nas escrituras se pode, frequentemente, encontrá-los embaraçosos. Segui Baduri Mahasaya a seus aposentos austeros no andar superior, de onde raras vezes saia. Os mestres geralmente ignoram o panorama bulício do mundo e permanecem fora de foco, enquanto ocupam o centro dos milênios. Os contemporâneos de um sábio não são apenas os desse estreito presente. Mexi, entre os yogis que eu conheço, o Senhor é o único que vive sempre dentro de casa. Às vezes, Deus planta seus santos em solos inesperados para não pensarmos que o podemos reduzir a uma regra. O santo isolou seu vibrante corpo na posição de lótus. Septuagenário, não demonstrava sinais de decrepitude ou evidência sedentária. Com vigor e aprumo, tinha um porte ideal. Sua face, segundo descrições de livros antigos, era de um ishi. De cabeça nobre e abundante barba, sentava-se invariavelmente ereto e firme, com os olhos imóveis focalizados na onipresença. O santo entrou em meditação. 1 hora depois, sua voz suave alcançou meus ouvidos. Você entra em silêncio frequentemente, mas já desenvolveu um anubhava? Em outras palavras, ele me recordava que eu devia amar a Deus mais do que a meditação. Não confunda a técnica com a meta. Ofereceu-me várias mangas. Com a inteligência espirituosa que eu achava encantadora em sua natureza grave, ele comentou. Geralmente, as pessoas apreciam mais Jala Yoga, união como alimento, do que Dhyana Yoga, união com Deus. Seu trocadilho afetou-me sonoramente. Que gargalhada você tem! Uma cintilação afetuosa apareceu em seus olhos. Trazia o rosto sempre sério, mas neles distinguia-se a marca sutil de um estático sorriso. Seus grandes olhos de lótus escondiam um riso divino.
Aquelas cartas vêm da longínqua América. O sábio indicou diversos envelopes volumosos sobre a mesa. Mantenho correspondência com algumas sociedades cujos membros se interessam por yoga. Estão descobrindo a Índia outra vez, com um senso de orientação mais apurado que o de Colombo. Sinto-me feliz em ajudá-los. O conhecimento da yoga, como a luz do dia, é livre para todos que o desejam receber. O que os Rishis perceberam como essencial à salvação humana não precisa ser diluído para uso do Ocidente. Semelhantes em alma, embora diferentes em experiência externa, nem o Ocidente nem o Oriente florescerão se alguma forma disciplinar de yoga não for praticada. O santo demorou em mim seus olhos serenos e não percebi que seu discurso era uma velada profecia. Somente agora, ao escrever estas palavras, compreendo o pleno significado das insinuações casuais, muitas vezes feitas por ele, de que, no futuro, eu levaria à América os ensinamentos da Índia. Maharishi, por que não escreve um livro sobre yoga para o benefício do mundo? Estou treinando discípulos. Eles e seus séquitos de estudantes servirão como volumes vivos, provas concretas contra a natural desintegração do tempo e as artificiais interpretações dos críticos. Permaneci sozinho como yogi até seus discípulos chegarem à noite. Baduri Mahasaya começou um de seus inimitáveis discursos. Como inundação pacífica, ele impelia para longe os detritos mentais de seus ouvintes, levando-os a flutuar em direção a Deus. Suas parábolas admiráveis eram expressas em fluente bengali. Nessa noite, Baduri explicou várias questões filosóficas relacionadas com a vida de Mirabai, a princesa medieval de Rajut, que abandonou a corte para buscar a companhia dos santos. Um grande sannyasi, Sanatana Goswami, recusou-se a recebê-la por ser mulher. A resposta dela o trouxe humildemente a seus pés. Diga ao mestre, responderá ela, que eu ignorava existir outro ser masculino no universo além de Deus. Perante ele, não somos todos seres femininos? Uma concepção, encontrada nas escrituras, que o tem como único princípio criador positivo, cuja criação nada mais é que MY passiva. Mirabai compôs muitas canções de êxtase, que são, ainda hoje, um dos tesouros da Índia. Aqui traduzo uma delas. Se, pelo banho diário, Deus pudesse ser conhecido, eu depressa me tornaria uma baleia no oceano profundo. Se, como em raiz e frutos, ele pudesse ser apreendido, alegremente eu escolheria a forma de uma cabra. Se o desfiar de rosários o descobrisse, em gigantescas contas diriam minhas preces. Se curvar-me ante imagens de pedra o revelasse, humildemente adoraria uma montanha de sílica. Se bebendo leite, o Senhor pudesse ser ingerido, muitos bezerros e crianças o conheceriam, se abandonando-a esposa, alguém pudesse intimar Deus a visitá-lo, não haveria milhares de eunucos? Mirabai sabe que, para encontrar o Deus único, é indispensável somente o amor. Diversos estudantes colocaram rúpias nos chinelos de Baduri, postos de lado, quando ele sentou na posição yogi. Este respeito à oferenda é um costume na Índia e indica que o discípulo depõe seus bens materiais aos pés do guru. Os amigos agradecidos são o próprio Deus disfarçado que vela pelo que é seu. Mestre, o Senhor é maravilhoso. Um estudante, ao se despedir, mirou ardentemente o sábio patriarcal. Renunciou às riquezas e ao conforto para buscar Deus e nos ensinar a sabedoria. Era o conhecimento de todos que Baduri Mahasaya renunciara a uma opulenta herança em sua meninice quando, com a mente unificada, entrou na senda da yoga. Você está invertendo as coisas. A face do santo expressava uma ligeira reprovação. Deixe rúpias desprezíveis, alguns prazeres mesquinhos, por um império cósmico de interminável beatitude. Como dizem, então, que neguei tudo a mim mesmo. Conheço a alegria de partilhar o tesouro. Chamam a isto sacrifício? As multidões míopes do mundo são as verdadeiras renunciantes. Renegaram a posse de um bem divino sem paralelo, por um mísero punhado de brinquedos terrenos. Rime disfarçadamente deste paradoxo sobre a renúncia que reveste como um manto de creso qualquer santo mendicante, enquanto transforma todos os milionários orgulhosos em mártires inconscientes. A ordem divina toma providência sobre nosso futuro mais sabiamente que qualquer companhia de seguros. As palavras concludentes do mestre eram um crédito comprovado de sua fé. O mundo está cheio de crentes preocupados com a segurança externa. Seus pensamentos amargos são como cicatrizes em suas testas. Mas quem nos deu o leite, desde o primeiro sopro de vida, sabe como prover seus devotos dia após dia. Continuei minhas peregrinações à casa do santo, depois das aulas. Com silêncio e fervor, ele me ajudou a alcançar a Nubava. Um dia, mudou-se para Ram Mohan Roy Road, a grande distância de minha casa. Seus amorosos discípulos lhe haviam construído um novo eremitério, conhecido como Nagendra Mat.
Embora avancem muitos anos em minha história, registrarei aqui as últimas palavras que ouvi de Baduri Mahasaya. Pouco antes de embarcar para o Ocidente, procurei-o e ajoelhei-me com humildade para receber sua bênção de despedida. Filho, vá à América. Toma dignidade de veneranda India como seu escudo. A vitória está escrita em sua fronte, o nobre e distante povo o receberá bem.